bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, gente, o vídeo de hoje é uma continuação sobre aquela nossa série das escolas, que eu falei que eu vou fazer uma série de vídeos falando de coisas específicas de como é estudar em Portugal. Eu fiz um vídeo, que se você ainda não viu, vai ver, mas falando sobre escola em geral aqui, a minha perspectiva sobre as escolas aqui e tudo mais. E depois eu lancei um vídeo falando do meu material escolar, dos livros, dos que eles chamam de manuais, e dos cadernos e tudo mais. E agora esse vídeo vai ser sobre as matérias aqui em Portugal. Assim, matéria tanto quanto realmente as disciplinas, quanto ao conteúdo de cada disciplina. Eu vou falar de uma visão minha, de uma menina que estudou numa escola bem forte do Brasil, e privada, particular, e chegou aqui e começou a estudar na escola pública de Portugal, que é a que todo mundo estuda, e vai falar um pouco pra vocês sobre como que ocorreu essa troca, assim, de matéria. Como o ensino aqui é específico, a partir do 9º ano, ou seja, você tem que escolher o seu curso ou a sua área de ensino profissional, que tem curso profissional também, eu achei bem diferente, porque eu não tive mais física, nem química, porque eu escolhi línguas e humanidades. Mas isso foi a minha escolha. Se você estiver vindo pra cá, você pode escolher outra coisa. Falando mais uma vez sobre isso, eu vou dar minha opinião sobre as matérias, na minha visão, e eu espero que vocês gostem. Então, português no Brasil é uma coisa muito mais gramática. A gente aprende desde sempre só português. E aqui, pra mim, o que mais mudou, além das palavras, de fato TC, de aspecto não TC. Uma coisa que me atrapalha muito em talvez entender um pouco mais sobre o português daqui é que a escola puxa muito mais o português pra parte literária. Ou seja, cada período a gente trabalha uma obra literária. O meu livro é até dividido em obras literárias. E dentro dessas obras a gente trabalha o português, as figuras de linguagem e tudo mais. Eu achei isso bem diferente, porque no Brasil, a minha escola, pelo menos, trabalhava livros muito mais modernos, que não aprofundava tanto na língua, mas sim na interpretação e em outras áreas. E aqui a gente está estudando uma obra vicentina, ou seja, de muito tempo atrás, e eles puxam muito mais pra gramática dentro da obra do que pra a interpretação em si. Filosofia, é um pouco difícil pra mim falar, porque eu sempre gostei da matéria, entre aspas. No Brasil, a minha escola dava sociologia também, dava introdução à sociologia e filosofia a partir do 9º ano. Então, eu gostava muito mais de sociologia do que de filosofia. E aqui, o meu curso, ele só tem filosofia. Sociologia é só no último ano de curso. A filosofia daqui, eu sinto que ela é um pouco mais teórica. E pula, pelo menos a escola que eu estudo, o jeito que a gente pulou algumas matérias que eu já tinha aprendido no Brasil. Por exemplo, a minha matéria favorita de filosofia, Platão. Eles aprofundaram muito mais Sócrates e outros filósofos do que Platão em si. Mas eu acho que é só o jeito do professor dar, ou, enfim, o esquema de matérias daqui. Falando de línguas, o inglês é totalmente diferente porque é pro inglês britânico. No Brasil, todas as escolas, ou a maioria delas, puxa pro inglês americano. O sotaque é mais fácil, a gente tá mais perto, é muito mais influente aos Estados Unidos sobre o Brasil do que a Inglaterra sobre o Brasil. Mas aqui não, aqui por estar na União Europeia e tudo junto, misturado, e pela essa influência, aqui a gente aprende o inglês britânico. E assim, é muito bonito, é lindo, é tipo Howard, Water, Harry Potter. Só que em áudio e tudo mais, eles falam às vezes muito rápido, de maneira que às vezes eu me confundo um pouco por ter essa coisa do ovo na boca, de falar meio... Enfim, desculpem essa cara. E outra coisa também que pode confundir um pouco, se você aprendeu inglês americano e começa a ouvir inglês britânico, são algumas palavras que mudam. Apartment, flat, algumas coisas assim, mas que eu já estou pegando o ritmo. E aqui a maioria das escolas ensina ou inglês, ou francês, o alemão. Algumas escolas ensinam o espanhol, e no Brasil a minha escola ensinava inglês e espanhol. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria aprender o francês, só que o francês que a minha escola dava era avançado, e como eu nunca tive francês, eu não podia. Por isso eu tive que ir pra Max. O que é Max?
Matemática aplicada em ciências sociais. Se você viu o vídeo do material escolar, você vai entender o que eu tô falando. É uma matemática mais simples. Como assim, Eduarda? Aplicada em ciências sociais é tipo eleição, como você divide as coisas, herança e tudo mais. É muito mais ligado pro direito, assim, se você me entende. Tipo, e pra marketing, porque, como é línguas e humanidades, é um curso mais pra essas áreas. Então, a matemática é só pra essas áreas. E história. A minha avó, por parte de pai, é professora de história, então sempre foi uma matéria que eu sempre me dei muito bem, pra deixá-la orgulhosa. Sim, história, quando eu tava no Brasil, a gente tava dando Roma e Grécia. Aí eu cheguei aqui, Roma e Grécia. Ou seja, eu tive uma visão clara do quanto é diferente das diferenças. E a gente vê de uma forma muito mais, um brasileiro que vem pra cá, vê de uma forma muito mais próxima, uma forma muito mais direta e de outra perspectiva. Você vê na perspectiva europeia. Você aprende de um jeito como se você estivesse naquele dado território, como se você tivesse realmente vivido aquilo, porque Portugal estava inserido em toda essa dinâmica do mundo grego, do mundo romano, das invasões e tudo mais. E o Brasil não. Então, quando a gente estuda do Brasil e da América, a gente vê como se fosse os europeus. E aqui a gente vê a gente. Não sei se está nítido, mas é assim, é mais direto, é mais... Pra mim ficou mais claro, mas pode ser que você tenha alguma dificuldade em começar a enxergar a perspectiva da Península Ibérica, nas guerras, em tudo mais. Porque antes a gente só via a perspectiva americana. Geografia é uma matéria que é uma das minhas matérias favoritas. E no Brasil era meu professor favorito que me dava. Então eu tinha um apreço enorme pela matéria. Aí eu cheguei aqui e comecei a quebrar a cara em geografia. Porque no Brasil, a geografia que a gente, assim, aprende não é uma geografia tão... Assim, pelo menos assim, o que eu aprendi, tá? Pode ser que a sua escola puxe pra esse lado, mas a minha... Nenhuma das minhas escolas que eu já tive na minha vida não puxava. Muito assim, todas as cidades. Você tem que saber todas as cidades, você tem que saber tudo. E aqui, gente, infelizmente, eles têm uma coisa chamada NUTs. Ou seja, o jeito que o país é dividido pra fazer censo, essas coisas. E você tem que aprender a NUT 1, NUT 2, NUT 3. NUT 1 é simples. Só as coisas, assim, mais regionais, tipo. NUT 2 começa a complicar. NUT 3 eu não entendo nada. Porque é um monte de coisinhas pequenininhas e os nomes são totalmente diferentes. Por exemplo, eu vim do Brasil. Você ouve Bahia, você sabe. Você ouve Espírito Santo, você sabe onde é. Você ouve Roraima, você sabe onde é. Aí você chega aqui e o professor começa a falar de Viseu, Bragança, Braga. E os nomes assim parecidos que é pra te ferrar no teste. Ou seja, geografia é uma matéria que eu tô tendo bastante dificuldade. E a última matéria, eu acho que eu não esqueci de nenhuma, é educação física. Educação física no Brasil, pelo menos assim, as minhas educação física, assim, era uma coisa meio que, tipo assim, o professor pegava e falava, olha, tem 2 bolas, uma de vôlei e uma de futebol. Joguem. Se você não gosta de educação física no Brasil, você vai odiar a educação física em Portugal. Porque é muito mais puxado. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu tava bem sedentária, né? Eu tava 2 meses sem estudar por causa da mudança. E não fazia exercício físico nenhum, a não ser nos meus sonhos, e vendo as minhas séries. Então foi bem difícil pegar o ritmo. Por quê? A gente chegou, né? Eu lá toda bonitinha. Não tem uniforme, então eu tava de legging, uma blusa normal. E aí o professor falou... dá 3 voltas ao redor do campo. Aí eu olhei assim... Olhei de novo, era um campo aqui enorme, né? Aqueles campos de futebol. Comecei a dar as voltas. Na segunda eu já tava morrendo. E educação física aqui não é só, tipo, futebol e vôlei e basquete. A maioria das escolas no Brasil é futebol, vôlei e basquete. Toda santa aula. Aqui não. Aqui a gente dá badminton, tem aula de tênis, tem ginástica. Eu odeio ginástica, então tá sendo bem ruim. Tem ginástica, tem aquela pulo de trampolim. Semana passada a gente fez aquele pulo, tipo, as 2 varas, uma corda e você tem que pular. E aquilo pra mim é totalmente Olimpíada. Não gosto muito, não. Então, educação física, desculpa, meu pai é professor de educação física, meu tio é professor de educação física, minha mãe é professora de educação física. E eu sempre fui muito boa em vôlei, mas aqui tá sendo bem puxado. Inclusive o vôlei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente falei o meu ponto de vista sobre as matérias, sobre o que eu acho, sobre o que eu achei difícil, sobre as minhas próprias dificuldades. Não quer dizer que se você tá vindo pra cá, você vai ter as mesmas dificuldades. Até porque você pode fazer outro curso. Pode acontecer N situações pra você ter mais dificuldade ou menos nas matérias. Eu não tive muita dificuldade, eu vou falar por mim, porque a minha escola no Brasil era forte, era uma boa escola, era uma escola privada, mas tem muita gente que vem pra cá, por exemplo, de escolas estaduais e tem um pouco mais de dificuldade porque o ensino é puxado sim.
compartilha, aquela coisa de sempre. Se inscreve, bota o sininho pra que toda vez que tem um vídeo novo no canal você receba. Compartilha os vídeos nas redes sociais, isso é muito importante pro canal crescer e tudo mais. Se você gostou, dá o like always. Beijo e até o próximo vídeo do canal.